A lei do trabalho. Então, dando continuidade à obra de Pietro Baldi, né, a grande síntese, que são 100 capítulos, né? Nós já estamos no capítulo 79. Né? Pode ser que esse ano a gente consiga acabar, depois de... A gente começou em 2021? Foi em 2021. Né? Já são 3 anos já, mas 4 anos lendo esse livro aqui. Muito bom, né? Sem pressa, né? A lei do trabalho. Os caminhos da evolução do nível humano são ciência e trabalho. Para preparar o reino do espírito, é indispensável antes transformar a terra para que as construções superiores tenham suas bases em continuidade. É necessário, antes de pensar no progresso futuro, amadurecer o progresso presente. Maravilhoso é vosso dinamismo trabalhador e criador. Não o tomeis, todavia, como meta absoluta, como tipo definitivo e completo de vida, mas apenas como meio para atingir um estado mais distante e algo superior. Aprendei a ver seus pontos fracos e a querer superá-los, porque neles também estão as culpas, os males e as dores que vos afligem. Admirai e, acima de tudo, aperfeiçoai, mas não tomeis a sério demais vossa civilização mecânica, que vos prepara uma manhã bem triste, se não completar-se pelos caminhos do espírito. Isso é fundamental, né? Se a gente pensar no futuro só em termos de tecnologia, em termos da civilização mecânica, né, dos avanços tecnológicos, dos avanços da ciência física, né? Se a gente não levar em conta a ciência do espírito, ela é extremamente incompleta. Né? Não é inútil, mesmo praticamente, conhecer o universo, sua lei, a linha do destino, as forças do bem e do mal que nele agem, corrigi-las, dominar a dor e as provas para a própria felicidade, numa vida sem limites. Aceitai o trabalho e a ciência, mas colocai-vos no nível que lhes compete, ou de apenas arar o campo em que deverá florescer um jardim. Olha que interessante isso, né? O trabalho e a ciência, né, que a gente tanto valoriza, a questão do trabalho, a questão do conhecimento, né? Elas são apenas ferramentas para arar o campo, né? O verdadeiro jardim é o espírito, né? E se a gente não valoriza isso, valoriza só o meio, mas não o fim, que é o espírito, né? Fica muito complicado, né? Você falando isso, Paulo, eu sei que a Sânia assistiu o documentário lá das crianças da Colômbia que caíram, que sobreviveram na floresta durante 40 dias, e com toda a tecnologia, com tudo que houve de procuras, de buscas, dentro, né, daquilo, só foram encontrar depois do que o pajé lá tomou o chá de ayahuasca. Vocês viram? Uhum. Sim, sim. Então, assim, parece, né? Eu me lembrei disso aqui falando, que no final, assim, essa energia da floresta, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? O sobrenatural, né? Vencendo. E é isso mesmo, né? Você vê que se a gente não valorizar esse outro aspecto, é muito bonito, né? A tecnologia hoje é muito bonita, o conhecimento, o que ela nos leva a ter conhecimento é extremamente bonito, mas se a gente não colocar o porquê de tudo isso, né? Para que tudo isso, fica meio sem sentido, né? Nesse episódio que a Diva está contando, né, que é um documentário realmente eu achei lindo. Nesse momento, né, em que eles fazem lá o ritual, que estava envolvido o exército, né, o orgulho nacional,
o exército da Colômbia, com toda a sua parafernália, que não conseguiu objetivo nenhum, o líder lá, o pajé, do grupo de indígenas que procurava na mata, diz que não tem jeito, todo mundo já perdendo as esperanças, 40 dias, eram 4 crianças isoladas, largadas no meio da mata fechada. A gente precisa tentar o que a gente conhece, que a gente domina, que é o ritual com a ayahuasca. Mas isso tem que ser feito na tribo, não sei o quê, e para isso chegar aqui vai depender do suporte do exército. Eles têm que ir lá, pegar, trazer de helicóptero, entregar para a gente aqui no meio da mata. E o general, né, com todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, ele nem titubeou. No momento em que o pajé ligou para ele e disse que precisou isso, imediatamente ele deu a ordem que tudo fosse executado para que assim que o ritual fosse executado, fosse imediatamente entregue aos indígenas, que são desprezados pela sociedade inteligente, né, da Colômbia, que o exército, com todo o seu poderio e tecnologia, menospreza. Mas ele nem titubeou. No momento que ele solicitou, imediatamente tudo foi executado para que a natureza agisse, para que a força muito mais poderosa do que a gente pode compreender se apresentasse e mostrasse o caminho. E esse foi um dos momentos, para mim, mais intrigantes e belos daquele documentário. Sim. E isso é muito interessante, né? É a continuidade aqui da sua voz. Mesmo o tipo médio terá de esperar sua ascensão e preparar-se para superconstruções sutis do espírito. Vosso dinamismo violento exprime vosso tipo dominante. Vosso trabalho de criação nos níveis mais baixos da vida é apenas a base do grande edifício, cujo vértice se perde no céu. O mais baixo da vida humana, essa criação, né? Quer queira, quer não, toda essa tecnologia, tudo isso que a gente utiliza aqui de high-tech, né? É tudo base, né? E a construção do espírito vai muito mais além. Se o trabalho, tal como entendeis, transforma a terra, não modifica, porém, o homem. O homem é o valor máximo, o centro dinâmico a qual sempre retorna. É a fase de consciência alcançada, a matriz de todas as construções futuras. Não basta criar o ambiente, é indispensável agir também no âmago e criar o homem. Vossa atividade humana ilumina-se, então, com luz interior. Valoriza-se com significado imensamente mais alto. Vossa mentalidade utilitária fez do trabalho uma condenação. Transformasteis o dom divino de plasmar o mundo à vossa imagem em um tormento insaciável de posse. A lei do et des, deve ser latim, né? Dou para que tu des, que impera no mundo econômico, fez do trabalho uma forma de luta e uma tentativa de furto. Interessante. É uma dor que pesa sobre vós, mas isso é justo e cabível, porque exprime exatamente o que sois e o que mereceis. Todos os vossos males são devidos à vossa imperfeição social e à vossa impotência de saber fazer melhor. Olha que interessante, uma crítica à nossa sociedade, né? Que ela, assim como o homem ainda não é perfeito, a sociedade, a forma de associação é extremamente imperfeita. E muito das dores que a gente passa, né, por conta disso. Diga, Jair. Já que ele falou esse termo latim, ou para que tu deis, veja só, há pouco tempo atrás, o ócio era o maior prazer que um ser humano poderia ter. Era o status, porque em uma sociedade que todo mundo era escravo, você não ser um escravo era o status maior que a sociedade poderia adquirir depois do rei. Então, quer dizer, foi sempre visto o trabalho como uma coisa pejorativa.
E aqui, esse texto, essa palavra aqui, dou para que tu deis, é simplesmente uma forma de humilhar a pessoa. Olha, eu estou dando, mas que tu deus, eu estou te dando a vida, porque ele era escravo, entende? Nem direito à vida ele tinha, não tinha direito a nada. E hoje em dia, na nossa sociedade, tu vê milhares de pessoas que não têm direito a moradia, casa, educação, isso e outras coisas mais. Por isso que ainda tem muito caminho a ser percorrido, só isso. É o que ele falou, né? Muito caminho a ser percorrido mesmo. Por isso, tanto os males como a guerra são ocasionados pelo que sois e pelo que eles são, inevitáveis, até que vos transformeis. O trabalho não é uma necessidade econômica, mas uma necessidade moral. Olha que interessante isso que ele coloca, né? Colocou ainda em itálico para chamar a atenção. O trabalho não é uma necessidade econômica, mas uma necessidade moral. Quando a gente começar a entender essa ideia da necessidade do trabalho, não como uma necessidade econômica só de dinheiro, né? Mas quando você tiver toda uma sociedade já que tem uma qualidade de vida boa, né? Ou seja, tenho que comer, tenho que aonde dormir, tenho que vestir, tem como se divertir, tem como se aprender, ter saúde, né? Nós vamos trabalhar o trabalho no conceito desse trabalho interno, né, do espírito, que é muito mais importante. Diga, Jair. Isso aí que você acabou de falar, essa frase. O que é essa frase? Dou para que tu deis. Ainda existe isso. Eu te dou o trabalho, mas você tem que trabalhar para mim. Te dou o salário, mas, sabe, sempre assim, essa troca, o valor é necessidade econômica, não é moral. O estado moral ainda existe simplesmente nas relações. Por exemplo, numa comunidade indígena, é praticamente um trabalho moral, porque você vive para a comunidade, você vive para o grupo do próximo. Aqui não, aqui foi tudo isso aí, dou para que tu deis, foi incentivado o quê? Foi incentivado o o egóico, eu acima de tudo. Uma vez tinha um filme muito interessante que eu vi na década de 70, mas que me marcou. Foi um filme sul-americano, sul-africano. Você tinha no deserto de Kalahari, tinha aquelas simplesmente para aquela tribo mesmo que vive nos desertos de Kalahari, aqueles homens pequenininhos, sabe, adaptados para aquela situação de meio agreste, né? E aí o que acontece? Um cara vai de um teco-teco e joga uma garrafa de Coca-Cola, a garrafa de Coca-Cola cai no deserto e um daqueles índios pega a garrafa de Coca-Cola. E aí começou a briga, porque cada um queria aquela garrafa de Coca-Cola para fazer isso, para fazer aquilo. Por que eu estou falando isso? É justamente esse valor econômico, a necessidade econômica que impera ainda na gente, nós estamos nesse fator. Então, era uma comunidade que vivia tudo por moral, por um ajudando o outro, mas apareceu um valor material que eles começaram a brigar entre si, é só isso. Essa relação, né, da necessidade econômica e moral, eu vejo um pouco que eu e Diva estavam conversando antes de vocês chegarem, da dificuldade que a gente tem de se libertar do egocentrismo, da egolatria que a gente nutre em nós mesmos. Então, a gente vai trabalhar, vai realizar qualquer coisa, a gente está pensando primeiro no benefício, que eu digo a humanidade como um todo, né, em sua maioria, qual é o benefício individual que aquilo vai lhe dar. E primeiro, quase que obrigatoriamente, passa pelo econômico, pelo o bem-estar de coisas materiais, de prazeres terrenos. E a gente pensa sempre primeiro na nossa fatia do bolo. E como o Djair falou, essa coisa das comunidades, né, dos indígenas, das ecovilas, desses grupos que já começaram a entender essa necessidade de trabalho moral, isso vai sendo amealhado de uma forma ainda muito lenta para a gente descobrir que o trabalho é um só,
e cada um tem uma função que precisa ser executada. E não é aquela coisa de se eu não fizer a minha função, alguém vai fazer. Todos nós temos uma função específica para que o todo funcione. É uma engrenagem. É como uma máquina em que cada engrenagem precisa rodar no seu ritmo, na sua frequência, para que a outra responda e estimule a próxima, e tudo funcione. Então, acho que é esse tipo de conscientização que a gente vai aos poucos entendendo e um dia atingir. Entender que o trabalho, né, o que eles chamam de trabalho moral, é o universo em si. E cada um de nós, sem exceção, tem a sua função específica, que se completa e se complementa com a quem está do teu lado. Diga, Jay. Veja só, no grupo que eu pertenço, a gente está estudando, como eu já comentei, nosso lar, né? Então, tem tal bônus horas. Esse bônus horas é uma confusão danada, porque remuneração do teu trabalho, coisa bem capitalista de primeira essência. Mas se você for olhar, no plano astral, a necessidade de trabalho é uma necessidade moral, que te auxilia ao próximo desenvolvimento de toda a comunidade. Porque isso me veio essa ideia quando você falou nessas comunidades alternativas aí. Isso aí é um fato. Então, quer dizer, como uma região perto do umbral, perto da Terra, ainda tem que ter a tal do bônus hora. Aí, como você foi evoluindo, esse bônus hora perde a noção da sua existência e passa a ser o quê? Uma evolução moral, né? Pelo menos assim que eu vejo. O Silvio estava falando e que eu estava pensando sobre isso, né? Da engrenagem, né? Da gente, o trabalho, ver o trabalho como um trabalho para o universo, né? Como o Silvio está falando, o trabalho não é mais eu, né? É o todo. E a gente conseguir quebrar todos esses egos da gente, até o ponto de... Gente, que eu vou falar aqui, desculpem, mas assim, até o ponto de entender que, de repente, você veio para ser um soldado numa guerra. E aquela guerra é necessária para aquele momento. E você vai ser um soldado e vai exercer a função, tá, matar alguma coisa, mas conseguir estar dentro disso, cumprir esse papel de forma a fazer parte dessa engrenagem, mas sem culpa, sem julgamentos, sendo simplesmente, sei lá, eu nem sei dizer o nome, mas assim, essa visão de que a gente está para servir, né, a essa engrenagem total, mesmo dentro da nossa cabeça, quando a gente acha que, mas aquilo é errado e tudo, e de repente aquilo era o necessário. Não sei se consegui me explicar. Diva, você agora me lembrou, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar num seriado que tinha, chamava MacGyver, e ele construía as coisas mais fantásticas com as coisas mais simples, e só o que ele tinha à mão. E acho que é exatamente isso. Nós passamos por assim, vamos brincando, por uma síndrome MacGyver. Como você falou, às vezes você pode vir para ser um soldado numa guerra. Então, o universo, a gente brinca muito, dizendo que o universo sempre conspira a favor. E ele vai usar, tal qual aquele personagem daquela série, que construía tudo o que precisava com os elementos que ele encontrava no momento, o universo faz isso. Ele usa os meios que ele tem para que seu objetivo seja alcançado ou a longo prazo, ou a curto prazo, ou no tempo necessário que a gente não compreende. Então, ele vai usar aquele espírito que ainda tem ódio para determinada função, aquele que tem mais amor para outra, aquele que tem uma inteligência diferenciada em determinado setor para outra, e vai colocar cada um no exato espaço
onde ele vai ser útil, onde ele vai ser, como eu disse, aquela engrenagem que vai fazer a seguinte se movimentar. Então, esse conceito que a gente tem de certo e errado, ele é muito, muito, muito relativo, porque, de fato, na mente de Deus, se a gente pode dizer isso, né, não existe certo e errado. Existe uma função divina sendo executada. E ela vai ser executada com todos os elementos que estão disponíveis para isso. Quem atribui os conceitos, quem elege se é bom, se é ruim, são os pensamentos que nós vamos criando com a nossa imperfeição, com a nossa incapacidade de compreender o todo. Mas tudo está funcionando do jeito que deveria estar funcionando, e para que isso aconteça, todas as formas, todas as oportunidades, todas as engrenagens vão sendo utilizadas exatamente aonde tem de estar. E por isso tudo funciona perfeitamente. A gente que não consegue ver. É isso mesmo, viu? Ele dá continuidade aqui, ó. Interessante. Ao conceito de trabalho econômico, tem que substituir-se o de trabalho função social. Direi mais, função biológica construtora. Tem a função de criar novos órgãos exteriores à máquina, expressão do psiquismo, a função de fixar com a repetição constante os automatismos, sempre escola construtora de aptidões. A tarefa de coordenar o indivíduo no funcionamento orgânico da sociedade. Ele colocando as várias questões de trabalho, né? Ao conceito limitadíssimo, egoísta e socialmente danoso de trabalho-lucro, é preciso substituir o conceito de trabalho-dever e de trabalho-missão. Isto é um encaminhamento ao altruísmo, não um altruísmo sentimental e desordenado, mas prático e ponderado, cujas vantagens são calculadas. Né? Cada um com a questão do senso de dever ele é muito complexo, né? A gente entender exatamente, né? E quando a gente faz algo pelo senso de dever, né? Não simplesmente tanto que tem pessoas que ficam incomodadas como, mas se você não está tendo lucro nisso, para que você está fazendo isso? Porque é a minha contraparte na sociedade, é porque é o que eu acredito que eu devo fazer. Né? E se eu consigo conciliar o que eu devo com o que eu quero, com o que eu posso, é o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos é a gente poder fazer o que a gente quer, do jeito, e que a gente pode fazer, e mais ainda, que a gente deve fazer. Então, se a gente conciliar o dever com o poder e com o querer, é a melhor coisa, né? Diga, Jair. Olha só, Paulo, você exerce uma profissão que tem isso. Só que aqui no Brasil, como nós somos subdesenvolvidos, a profissão de professor não é tão valorizada. Em países mais avançados, isso você já pode ter, esse trabalho-dever, esse trabalho-missão, porque na parte econômica você já fica mais tranquilo. Isso aí é um fato. Isso aí quer dizer que o professor é uma missão nobre, e outras profissões também, entendeu? Só isso que eu queria falar. É isso mesmo. Essa coisa da missão, né, quando você falou trabalho, missão, aí me veio na cabeça novamente a Dilma falando do soldado que vem para a guerra para matar alguém. Qual é a nossa missão? Que a gente bota na cabeça que é evoluir, que é crescer, que é se tornar melhor. Mas será que a nossa missão aqui não é cometer erros para estimular outro? Não é aproveitar ainda da nossa inferioridade para que outros possam perceber que algo tem que mudar? Esse é um fato de uma reflexão muito profunda, porque a gente sempre, no nosso vaidade, no nosso ego, acha que está aqui só para melhorar, está aqui só para fazer coisa boa, para aprender a ser divino.
Mas se nós estamos aqui justamente para repetir os nossos erros e, com esses erros, estimular o nosso contingente de irmãos, amigos, companheiros de jornada ao redor, para que eles possam perceber que algo precisa ser mudado. Se nós somos os catalisadores dessa mudança, sendo os emissores das energias negativas que ali operam, alguém já parou para pensar isso? Que está aqui não para ser bom, mas para ser mal e, com isso, tornar o mundo melhor? É interessante esse tipo de questionamento, porque eu estava pensando justamente nisso há pouco tempo, quando Silvio estava falando anteriormente. E aí me veio a figura de uma figura conhecida que está, no momento, sendo muito comentada, justamente por ser um caos. Porque essa figura para mim, né, na minha visão, ela é um caos e ela é muito perniciosa, inclusive para o mundo, e muito perigosa, por causa de suas colocações, de seus pensamentos muito... Enfim. E aí ele veio falando disso, né? Da figura que pode vir para isso, né? Para levantar questionamentos nós mesmos do que é certo, o que é errado, se aí realmente pode acontecer ou não, o que está acontecendo, né? E outra questão também é a que o Paulo estava falando da missão, né, de você poder fazer algo sem ter um lucro econômico em troca. E muitas vezes a gente é questionado, por que você está fazendo isso, se você não ganha nada com isso? Mas outras pessoas ganham com aquilo que você está fazendo. Tem uma questão social que é um dever de todos, né? Mas que muitas pessoas só veem como se você não tiver lucro, não tem sentido, né? É só isso. Pegando esse gancho da Sônia que o Silvio também falou, no nosso estado, assim que eu vejo, nós já fomos maus. Nós já fizemos o mal e plantamos o mal. E aí, agora a nossa fase da transmutação. Justamente, se o mal que vier contra a gente, nós seremos testados. Então, existem pessoas que na própria nossa família já vêm com esse intuito. Já vem pessoas que já são assim, então ele vem no meio para testar a gente. É isso só que eu queria falar, entendeu? Porque nossa essência, a gente está em busca da luz. O cara que é mau, ele pode ser mau e está buscando a luz, mas ele exala ainda a maldade perdura nele. A maldade dentro da gente existe, mas é no estado próprio, pelo menos no meu caso. Se eu vejo o estado latente, ela está lá, entende? Se pisar no meu carro, eu tenho que pensar se eu vou explodir ou não, então eu vou tentar me controlar. A gente está nessa fase, pelo menos eu vejo assim, é só isso. Mas, eu digo aí, se a gente encarar o que você chama de maldade, de incompreensão, de incapacidade de entendimento, que a maldade pode não existir. Pode existir, sim, a nossa incapacidade de compreender o que nos acontece, em compreender por que o outro merece mais do que eu, por que eu estou passando por isso e o outro não. Então, essa coisa da maldade em si, dizer que ela é inerente da gente, talvez seja um momento em que a gente não percebeu ainda que ela não é uma entidade isolada em si. Ela faz parte de um movimento muito maior, que é a nossa necessidade de compreendendo o universo. Então, o que a gente chama hoje de maldade pode ser pura e simplesmente incapacidade de entendimento, que a gente age por várias formas, ou por egoísmo, ou por vaidade, ou por desamor, ou por incompreensão do amor, mas que não em maldade por si só, por não maldade como a gente entende de perversidade.
Imagina, eu penso muito sobre isso, sabe? Imagina que um ser, vamos dizer, o ser que traz o caos, como diz a Sani, tá falando, se precisa desse caos nesse momento. E aí a pessoa chega lá, vira e fala assim, por que que a gente acha que tem que ser uma pessoa, entre aspas, não tão evoluída, ou necessariamente, não sei. A pessoa chega lá, entra na fila e fala, tudo bem, eu vou para fazer isso. Pode ser, pode ser o contrário até, né? Tudo bem, para mim é muito difícil acreditar nisso ainda, sinceramente, porque eu estou emocionalmente muito envolvida, mas assim, racionalmente, assim, pensando assim, ué, que impede de repente ser, ou o que, porque às vezes até para ter esse estofo de aguentar fazer alguma coisa muito ruim, e ficar de pé, tem que ter um apoio, assim, por exemplo, o planeta precisa, não estou falando de um caos, de uma modificação para, sei lá, crescer em tudo. Quem será capaz? Tem que ser uma pessoa muito forte, um espírito muito forte para ser capaz de aguentar todo o ódio de todo mundo e depois, com certeza, essas mudanças vão vir e tudo. E a gente sempre acha que aqueles. Eu continuo achando, viu, gente? Mas eu estou aqui só pensando nisso. Mas assim, que aquele ser talvez não seja tão ruim quanto a gente imagina, que ele realmente tenha se colocado em holocausto, no sentido de eu vou para vivenciar isso, eu vou para, já que é para fazer, eu levanto a bandeira e vou lá e faço. Pode ser, né? Lembrem-se da história de Judas. Isso.